Olá amigos, tudo bem? Hoje nós vamos então para a nossa quinta aula. Lembrando, a gente está fazendo uma série de vídeos, eu estou fazendo um projeto de um hospital. E na última aula a gente tratou sobre a distribuição dos pontos de hidrantes e de alarme. E eu fiz uma lógica, né, comecei a distribuir esses pontos, e para essa aula eu já vou apresentar o restante dos pontos todos distribuídos, e nós vamos começar a fazer a isométrica. Muito provavelmente a gente comece e termine de fazer a isométrica, tá? Vai ser uma aula aí, provavelmente aí de 40 minutos mais ou menos, mas é muito importante você acompanhar, porque eu não vi ninguém mostrando como é que se faz uma isométrica, e a gente vai fazer ela do começo ao fim. É uma isométrica bastante grande, então assista essa aula até o final. É muito importante você ver. Você vai adquirir muito conhecimento. E, inclusive, no final, a gente vai falar de hidrantes mais desfavoráveis. Nós vamos começar a dar uma pincelada em cálculo hidráulico. A gente vai falar de como a gente faz a ligação da bomba de incêndio, da bomba principal e da bomba jockey. Então, como é que é a ideia, como é que funciona o sistema o sistema hidráulico com uma bomba jockey, que é aquela bomba que deixa a rede sempre pressurizada, tá bom? Então vamos lá para dentro do programa AutoCAD, como a gente sempre faz. Bom, beleza, pessoal. Então, na última aula, eu terminei de fazer a distribuição dos pontos de hidrante, vocês lembram, né? Então, se você caiu aqui nessa aula, eu sugiro que volte, assista desde a primeira aula, porque a gente falou sobre extintores, iluminação de emergência, alarme e hidrante, tá? Eu distribuí aqui os hidrantes, eu tinha começado a distribuir em um dos pavimentos aqui, eu distribuí nesses dois. Esse aqui praticamente eu espelhei esse outro pavimento aqui, pouquíssimas diferenças. Então, nós estamos nesse pé. O que eu fiz aqui no segundo momento, pessoal? Que vocês não viram, né? Eu juntei todos os pontos. Então aqui, ó. Aqui nós definimos que nossa reserva de incêndio seria nesse ponto, tá? E eu parti aqui, ó, as duas bombas de incêndio, reserva, duas bombas, sai a tubulação da bomba, sai a tubulação do reservatório de incêndio, entra nas bombas de incêndio, a bomba principal, uma bomba elétrica, a bomba secundária também é uma bomba elétrica, mas é uma bomba jockey, que é só para manter a rede pressurizada. E aqui eu comecei a distribuir a tubulação. Como é que a gente faz esse caminhamento da tubulação? É o caminhamento mais lógico, né? Aqui a gente está do lado externo, continuei, a gente imagina que o tubo saindo, né? A bomba de incêndio está lá embaixo, junto da bomba, nesse ponto aqui, ela sobe na parede e corre por um ponto mais alto. Normalmente a gente coloca aí próximo ao telhado, né? Lógico, quando é um prédio com 2 ou 3 pavimentos, você não vai levar lá em cima. Mas você leva pelo menos para passar acima das portas, em torno aí de 3 metros, 3,20 metros de altura. Nesse caso aqui não vai atrapalhar em nada. E eu passei aqui por fora, e nesse ponto, tá vendo? A gente entrou dentro dessa edificação, e aí nós fomos unindo os pontos de uma forma a economizar o máximo de tubo possível, tá vendo? A gente veio aqui, depois aqui a gente desce, e fomos unindo os pontos, tá vendo? Basicamente é isso aqui. E aí eu fui alimentando cada um dos pontos, sempre que possível eu passei pelo lado externo, mas às vezes a gente tem que passar pelo lado interno. Aqui passando pelo lado interno, eu imaginei essa tubulação passando sobre o forro, tá? De forma a atrapalhar o mínimo possível. Aqui não necessariamente nos corredores não precisa estar sobre o forro, mas se tiver um forro a gente pode passar por cima também. E assim eu segui distribuindo por toda a edificação. Eu não fiz a distribuição aqui nos pavimentos superiores justamente para a gente poder fazer depois e vocês observarem, tá? Então a gente vai fazer no segundo momento aí. Qual é o próximo passo nosso? O que eu costumo fazer?
Como eu tenho aqui já uma isométrica, a tubulação vista de cima, né? Aqui a gente tem a vista aérea, nós temos que desenhar ela numa isométrica, a norma nos pede isso. E, inclusive, para a gente fazer o cálculo hidráulico, a gente precisa da isométrica. Ao invés de partir do zero, ó, aqui eu havia trazido já um modelo, né, de isométrica, mas o que acontece? Ó? Se a gente pegar esse reservatório, vocês vão ver, olha só, o tubo aqui está saindo para o lado contrário do que está aqui, tá vendo? O correto seria a bomba de incêndio estar aqui, ó. A bomba de incêndio teria que estar desse lado aqui, né? E não do lado contrário, né? Se a gente seguir uma lógica aqui, para ficar entendível o desenho, né? Senão fica difícil até a gente desenhar. Então eu poderia levar essas bombas para cá, eu teria que girar a bomba, muitas vezes essa bomba não dá certo, e para isso eu já tenho alguns modelos, eu já deixei até aberto aqui, olha só, aqui eu deixei alguns dos modelos, né? Eu trouxe os modelos aqui de projetos, principalmente de isométricas, e eu venho nesse modelo e procuro já um modelo que parece, pelo menos o início, que se parece com o projeto que eu vou fazer. Porque a gente ganha muito tempo. Então, isso aqui é uma sacada para a gente conseguir fazer mais rápido. Olha só, eu tenho aqui nos meus modelos, tá vendo? Aqui a bomba está saindo por esse lado, eu precisaria que saísse por aqui, tá? Tá vendo aqui? Então eu tenho praticamente todas as posições, tenho com reservatório, normalmente são reservatórios aqui feitos em alvenaria, ó, tá vendo? Tenho isométrica, esse aqui já é um modelo de escada pressurizada. Tem um modelo de isométrica para prédios, né? Tá vendo? Normalmente você tem um reservatório em cima e aqui você tem toda a distribuição para o prédio. Então, basicamente, eu tenho tudo que a gente precisar, né? Eu já tinha olhado antes para não ficar procurando muito, ó, e essa isométrica aqui, tá vendo? Ó, a saída aqui se parece bastante com o que a gente vai precisar. Então, eu vou copiar essa isométrica. Copio aqui do meu arquivo e vou levar ela lá para dentro do projeto que a gente está fazendo. Maravilha. Principalmente para aproveitar o início aqui, ó. Um reservatório, duas bombas e a bomba saindo pelo lado correto. A gente já tem o início aqui do que a gente precisa. Vou trazer esse início aqui e a gente vai começar por aqui. Essa é uma aula, pessoal, que vai... provavelmente eu vou pedir para dar uma acelerada. Eu vou montar o início, vou colocar os primeiros... Vou pôr os primeiros pontos de hidrante. Vou colocar lá uma meia dúzia de pontos de hidrante. Olha só o que eu fiz aqui. Eu peguei, como a gente já tem a tubulação, o que eu fiz? Eu copiei toda a tubulação e tirei do desenho, trouxe para cá. Ó. Concorda que fica bem mais fácil para a gente aqui. Ó. Aqui ficou faltando algum pedaço aqui, ó, para trazer, saindo do tubo que vem para cá. Vamos ver o que eu não trouxe. Ó. Saindo do tubo. Na verdade aqui, ó, eu realmente nem tinha emendado. Então é esse tubo aqui, ó, esse pedaço aqui, que está emendado aqui. Ó. Então eu já trouxe todas essas tubulações aqui, tá? Já trouxe para cá. Qual o diâmetro que vai ser a tubulação? Para esse tipo de projeto com risco baixo, eu já sei que uma tubulação de 2,5 polegadas, né, 63 milímetros interno, 65 externo, vai ser suficiente para a gente. Mas, normalmente, a gente tem que fazer todo o cálculo hidráulico. Eu trouxe essa isométrica aqui e ela está com 80, é um tubo de 3 polegadas, depois eu tenho que alterar. Mas não importa muito para a gente nesse momento. Vou alterar também tamanho de reservatório. Mas para o momento agora isso não é importante para nós. Então vamos começar a fazer o nosso desenho. Ó. Sempre eu inicio aqui do reservatório. Né? Olha só.
Aqui, então está saindo aqui por esse lado esquerdo, está saindo aqui pelo lado esquerdo. Então sai do reservatório, olha, essa saída está igual, vem para as bombas de incêndio. Aqui eu tenho algumas coisinhas um pouco diferentes. Vou tirar também essa cota daqui. Vou dar uma... Vou arrastar para o lado aqui para ficar mais fácil para a gente desenhar. Tá vendo só? As duas bombas, a saída, as duas bombas de incêndio. Então, a entrada da bomba é sempre por baixo, aqui, tá? E a saída é aqui por cima. Essa é uma bomba centrípeta. Então, o motor, essa aqui é a parte elétrica, e a bomba de incêndio está aqui na frente. Esse motor faz a bomba girar, né? Ela gira empurrando a água para a água entrando pelo centro, saindo pelas extremidades com velocidade e pressão. E aí ela parte aqui para toda a rede. Basicamente é isso aí. Aqui a gente tem, essa aqui é a bomba jockey. Aqui sai a tubulação para um cavalete de teste. Você tem um cavalete de automação aqui, toda a parte de inteligência do sistema, né? A gente tem aqui do lado. E a partir desse ponto aqui a gente segue para a rede. Vamos ver como que é a nossa saída. Ó. Aqui está saindo um tubo para frente. Ó. Eu ainda não, essas cotas que estão aqui, ó, eu até vou tirar para elas não confundirem, para elas não nos confundirem. Ó. Vou tirar tudo isso aqui, que isso aqui é do projeto antigo, tá? Mas aqui já está dando para entender o desenho, né? Aqui está saindo para o cavalete de testes, ó, e aqui está saindo para a rede. Eu vou colocar aqui, ó. Eu já tenho um padrão também do modelo para cavalete de testes. Olha só. Então aqui vai para o cavalete de teste, a gente não precisa mostrar aqui no desenho, eu tenho um detalhe depois que eu ponho no implanta. E aqui eu saí para a tubulação. Tá vendo que sai da bomba de incêndio, sai por cima. Logo depois que sai da bomba de incêndio, nesse caso aqui, ó, vamos olhar o desenho. Ó. Aqui basicamente já vai encostar na parede e nesse ponto a gente já vai subir. A gente tem que ter a imaginação aqui para estar idealizando isso. Não precisa, a isométrica ela não é em escala, então ela não tem que ser proporcional, tá? Olha, aqui também, pessoal, nós temos três registros de gaveta, no qual, assim, se a gente tiver que fazer manutenção na bomba de incêndio, posso fazer em uma ou em outra, e fechando os registros, ou fechar aqui e fazer uma manutenção no reservatório. Isso aqui é obrigatório ter, tá? Esses registros aqui, logo que a gente sai do reservatório de incêndio. Então aqui nós encostamos na parede e vamos subir. Vejam que eu ainda não estou pondo cota, tá? Ó, então a gente subiu. A hora que sobe, eu vou colocar ainda um pouco mais para frente. Eu sei que fica desproporcional, mas para o bombeiro entender o desenho e para as cotas não ficarem passando muito uma em cima da outra, a gente faz desproporcional mesmo. Ó, aqui a tubulação. Tá vendo? Esse pedacinho da tubulação, eu estou desenhando ele aqui. Ó. Vou deixar um pouco menor. Nesse caso, é esse trechinho aqui. E aqui a gente sai, você lembra que eu falei que sairia lá em cima da parede? É esse pedaço todo aqui, ó. Eu já vou trazer a isométrica agora para perto mais do desenho aqui, para a gente compreender. Ó, eu já vou desenhar esta parte do tubo aqui, ó. Tá vendo? Ela está saindo para frente aqui.
Aqui muitas vezes o que eu faço para não ficar o tubo um sobreposto ao outro, eu já faço o desenho assim. Olha só, pessoal, o que eu costumo fazer, tá? E nós vamos fazer aqui. Eu já vou colocando as cotas para a gente não se perder, tá? Como eu já sei aqui que a vazão, que é um risco baixo, e os riscos baixos, sempre nós vamos usar tubo de 2,5 polegadas. Com exceção para prédios residenciais, a norma, que é risco baixo também, a norma permite que a gente use de 50, para os riscos baixos em geral. Mas quando é residencial, que você normalmente tem a coluna d'água toda ainda te ajudando, eu uso sempre tubo de 2 polegadas. Mas aqui, para esse caso, o ideal é um tubo de 2,5. Para os riscos baixos, com um monte de ponto de hidrante, a gente vai usar tubo de 2,5. Ó, aqui nós temos que ir pegando a cota trecho a trecho. A gente está saindo do reservatório de incêndio. Ó, nós temos 32. Normalmente aqui eu deixo com pelo menos 50, tá? Não precisa estar exato, porque a gente pode chegar um pouco o reservatório para trás. Inclusive o tubo que entra dentro do reservatório, ele entra com uma certa distância. Então aqui para a gente trabalhar, a gente vai colocando pelo menos 50. Vamos pegando as outras cotas, ó. Aqui basicamente a gente tem 1,22, 1,23 dividido no meio. Vamos ter 60 centímetros para cada lado aqui, ó. Espero que vocês estejam entendendo. Se vocês não tiverem, vocês podem voltar o vídeo e ir olhando com calma, tá? 0,60. Lembrando que todos os nossos tubos aqui serão tubos de 65, 2,5 polegadas. Eu sempre vou salvando o desenho, né? Porque se a gente tiver algum erro, a gente não perde o nosso desenho. Pro lado de lá nós vamos ter 60 de novo. E aí nós iniciamos já a nossa isométrica, tá vendo? A gente vai colocando as cotas. Isso aí. Agora nós temos esses dois trechos, ó. Aqui só lembrando que essa é uma bomba jockey. Essa tubulação que vai para a bomba jockey, ela já sai, é uma tubulação menor. Normalmente a gente deixa uma tubulação de 50 ou de 32 milímetros. Deixa a tubulação de 50 aqui, ó. Pegar uma nova cota, que agora nós vamos pegar esse pedaço aqui, ó. Outro tubo aqui de aproximadamente 30. Aqui 30. Só que aqui, lembrando que é 50, porque tá indo para a bomba jockey, né? A bomba jockey é só para manter pressurizado o sistema, então a vazão dela é muito baixa. E aqui nós temos 30 também, só que aqui é 65. Muita atenção para a gente não errar. Ó. Agora, a gente chegou na bomba de incêndio, aqui a água já está saindo. Normalmente aqui a gente sobe 30 centímetros, essa primeira subida aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui uma nova cota aqui na isométrica. Para colocar aqui esses 30. Ó, aqui nós vamos colocar 50 milímetros. E aqui a gente tem mais 30 centímetros. Aqui, pessoal, é claro que se na hora de instalar não tiver com 30, tiver com 40, não vai dar diferença nenhuma no cálculo. Inclusive a nossa bomba de incêndio, a gente sempre calcula ela com um pouquinho maior do que realmente chegou no cálculo. Eu sempre coloco um pouco mais de pressão e um pouco mais de vazão do que o cálculo, justamente para esses pequenos ajustes aqui, tá? Isso aqui é um tubo de 65, muita atenção para a gente não errar. Ó. Na verdade aqui é 30, para ficar igual do outro lado, tá padronizado. Ó. E aqui beleza, ó. Esse trecho aqui, ó, esse trecho é um trecho que ele sai da bomba principal, aqui ele está alimentando a rede, e aqui está alimentando a bomba,
o painel aqui da bomba jockey, tá? Para saber quando caiu pressão, a gente tem esse trecho. Quanto tem esse trecho aqui? Tem 1,20, né? Que é essa mesma distância daqui, ó. Então tem 1,20, 1,20, e o tubo aqui também é de 50. Muito provavelmente, pessoal, eu vou diminuir um pouquinho a cota depois desses números aqui para não ficar muito poluído, tá? Mas enfim, deu para a gente entender, a gente saiu. Ó. A gente subiu 30 centímetros aqui. Lembra que esse trecho aqui, ó, é aquele trecho que a gente anda para encostar na parede. É um trecho bem curtinho. Que eu tive que desenhar ele um pouco maior para não ficar todas as linhas sobrepostas aqui. É esse trecho aqui, ó, que sai da bomba, sai de cima da bomba e vai até encostar na parede. Ó. É um trecho de 76. Eu sempre arredondo para cima. Então, 76 eu vou colocar 80. Porque a gente sempre tem ganho na hora de fazer o cálculo. Na verdade, assim, eu colocando, em vez de 76, 80, eu vou calcular uma perda de carga maior. E assim eu estou trabalhando em prol da segurança. Tá? Claro, se for 72, eu vou arredondar para 70. 73, 74, eu arredondo para baixo. A partir de 75, eu arredondo sempre para cima. Né? Aqui eu encostei na parede, ó, tá vendo? É esse trecho aqui, ó. Saí daqui e aqui eu encostei na parede. O que eu vou olhar aqui, pessoal? Eu vou olhar agora esse corte D para ver qual a altura dessa edificação aqui, ó. Ó, nós temos os cortes aqui. Fachada, fachada. Corte C, B. Esse aqui é o corte D, tá errado. A, B, C. Esse aqui é o corte D. Nós estamos olhando aqui, ó, esse pedaço aqui da edificação. Olha só, a gente tem 3,10 metros a partir de um ponto que a caixa d'água está instalada aqui, ó. Tá? Então, imagina que nós vamos encostar o nosso tubo aqui e aqui a gente vai subir a tubulação para a tubulação correr aqui acima de paredes, desculpa, correr acima de janelas e de portas. Então, se eu correr a 3,10 metros, eu vou estar correndo aqui num lugar que ela não vai me atrapalhar, tá? Então eu vou ter que subir a tubulação até 3,10 metros. E aqui, ó, olha só, sempre prestar muita atenção. Aqui eu não vou colocar 3,10, por quê? Eu já tenho aqui a bomba de incêndio, ela já está a uma determinada altura do chão, tá? A bomba de incêndio nesse ponto está aproximadamente 30 centímetros do chão. E aqui eu já subi mais 30 centímetros. Então esse ponto ele já está a 60 centímetros do chão. Então, ao invés de subir 3,10, eu vou tirar 60. Eu tenho que subir 2,5. 2,50. Eu cheguei na altura já acima de portas e janela, próximo ali ao beiral. Então, eu estou nesse ponto. Ó. Agora eu tenho esse outro trecho. Nossa isométrica está começando já a tomar forma, tá vendo? Ao sair desse trecho, ó, eu tenho aqui aproximadamente não, exatamente 3,8 e já sai um tubo pro lado da rua aqui, né? Ó, 3,8 que eu vou arredondar para 3,10. É bem artesanal, é bem manual mesmo esse serviço aqui, pessoal. Mas eu gosto bastante de fazer, bem bacana. Pode estar parecendo um pouco confuso, mas depois que você fizer 2, 3, 5 isométricas, você já vai pegar uma prática. Ó, tá vendo? Que está saindo aqui para o lado de cima, sai um tubo. O que eu vou fazer? Eu já vou pôr esse tubo saindo aqui para o lado de cima. Olha que legal. Tá vendo só? Ele sai para o lado de cima aqui. E ele vem aqui até esse ponto final aqui, onde eu já tenho um hidrante. Então nós vamos colocar o nosso primeiro hidrante aqui, ó. Lembrando que aqui eu tô num ponto alto, estou num ponto 3,10 metros acima do nível do piso da edificação, tá? 3,10 metros. Então nesse caso eu tenho que fazer uma descida, que é essa, para eu ter o primeiro hidrante, que é esse aqui, ó. É esse hidrante aqui, ó, que a gente desenhou. Esse hidrante, pessoal, ele está olhando para o lado da caixa d'água, concorda? Ele olha para o lado da caixa d'água. Então vamos pegar um hidrante agora aqui, ó. Ver qual hidrante está mais bonitinho.
Esses aqui, ó. Seria exatamente um hidrante igual a esse aqui, ó. Só que aqui a numeração eu coloco só no final, tá? Depois que a gente fizer toda a rede hidráulica, a gente vai aprender a colocar numeração nos hidrantes, tá? Então aqui, como eu trouxe agora, é um tubo de 65. E lembrando, a nossa tubulação está a 3,10 metros de altura. Se a gente olhar a legislação, a instrução técnica 22, os hidrantes eles podem ficar instalados entre a altura de 1 metro a 1,5 metro do piso. Eu costumo deixar entre 1,20 m ou 1,30 m. Vamos deixar os nossos hidrantes aqui instalados a 1,20 m, tá? 1,20 m, porque se na hora de instalar a pessoa errar um pouquinho a altura, a gente tem uma margem de segurança aí que vai ficar dentro dessa altura que nós vamos determinar. Então nós estamos a 3,10 metros, eu tenho que tirar 1,20 m, porque vai ser a altura que vai ficar do piso. 3,10 metros menos 1,20 m dá 2,10, 1,90 m. Eu tenho que descer 1,90 m. Ó, eu fiz essa descida de 1,90 m, esse hidrante já ficou na altura de 1,20 m. Então eu já sei agora a altura de todos os hidrantes que eu vou colocar no térreo, tá bom? Mas já saiu o nosso primeiro hidrante aqui, que é esse, ó. O que eu vou fazer aqui, como são muitos hidrantes, para eu não me perder, eu vou pegar os hidrantes que eu já for colocando no cálculo, colocando na isométrica, já vou deixando eles pintados em verde. Tá vendo? Porque aqui ficou uma coisa sobreposta à outra, né? Pra gente não se perder. Ó. Então eu tô nesse trecho. Ó. Lembrando que aqui a tubulação continua reta por mais um bom trecho. E aqui ela vai bifurcar para dois lados, tá vendo? Vou afastar um pouquinho a isométrica aqui. Pessoal, isso aqui é o coração do projeto. O engenheiro, o projetista, o arquiteto, saber fazer uma boa isométrica, demonstra para o bombeiro aí. O bombeiro ele vê com bons olhos, né? Que está bem feito e ele fica mais tranquilo em aprovar. Ficou faltando a gente colocar algumas cotas aqui. Vamos aproveitar para não ficar para trás, tá? Ó, essa cota aqui que eu não coloquei, uma cota de 54. Como é muito pequeno essa cota de 54, eu não vou arredondar ela para baixo, para 50, tá? Eu vou arredondar para cima, para 60. 0,60. Olha só que eu trouxe uma cota, um tubo de 50, já mudei aqui também. Aqui, nós temos aqui ainda essa outra cota aqui, ó. 5,40. Pessoal, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar mais 3 pontos de hidrante e entre esses pontos eu vou colocar aqui o registro de recalque. Aí eu vou dar uma acelerada no vídeo e vou fazer toda essa parte de baixo, tá? Toda a parte de baixo. Antes de fazer a parte de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar aqui, importantíssimo, hein? Eu vou imaginar aqui como que vai ser a tubulação aqui em cima, tá? Vamos pegar aqui o nosso segundo pavimento, que na verdade eu sempre costumo chamar de primeiro pavimento, tá? Porque eu tenho térreo, primeiro e segundo. Aqui ele chamou de segundo e... Vamos ver aqui, ó. Ó, esse aqui é o térreo, isso aqui é o desenho que eu recebi, tá? Eu vou chamar aqui de primeiro. Primeiro pavimento. Esse aqui é o segundo pavimento. Esse aqui é um pavimento superior. Então, esse aqui eu ainda não achei onde que está esse pavimento aqui. Na verdade, eu não procurei. Mas ele, da forma que está aqui, ó, ele não se encaixa aqui em cima. Tá vendo? Nós temos uma escada, a escada está diferente. Então, ele, pelo menos no primeiro momento, eu acredito que ele está em outro lugar. Mas eu ainda não me preocupei em procurar onde está esse pavimento. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, eu vou ligar. Aqui, basicamente, nós precisamos de 2 pontos de hidrante aqui
e 2 pontos de hidrante aqui. Sendo que eles estão praticamente na mesma aprumada, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que locar esse ponto de hidrante em relação... Olha só que interessante. Eu vou locar esse ponto de hidrante em relação aos pontos de hidrantes lá embaixo, tá? Como que eu faço? Ó, eu pintei essa linha de verde e coloquei essa linha saindo daqui, ó. Vou copiar essa linha de verde. Eu vou pegar uma referência desse pavimento superior e vou pegar a mesma referência no pavimento inferior. Que eu peguei aqui, ó, o finzinho da rampa, tá? E essa rampa, ela está... Vou achar a rampa aqui, eu tinha visto ela. Fim da rampa. Ó, rampa. O fim da rampa está aqui, ó. Olha só. Esse tubo, ele está nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Eu sei que eu já tenho a tubulação passando embaixo. Isso aqui é só para a gente ver. Depois que eu fizer toda a parte de baixo, eu vou conferir realmente aqui se esse ponto de referência foi o ponto de referência correto. Mas nesse ponto aqui, ó, o que nós vamos fazer? A tubulação já está passando, ficou muito legal. Está passando exatamente embaixo. Isso porque, ó, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Ó, eu vou pegar aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? Ó, essa rampa, ó, em princípio, na verdade aqui, ó. A tubulação, ela, na verdade a rampa, acho que não, esse ponto não é aqui, ele é um pouquinho para cá, tá? Eu vou locar exatamente aqui, mas o importante é isso aqui, ó. A gente tem que locar, ó, a gente tem o fim da rampa, só tem que ver se esse fim da rampa é aqui. Mas qual a importância disso? Vamos supor que realmente fosse aqui. Se não for aqui, vai ser bem por perto, tá? Eu acho exatamente onde está e marco aqui, na minha isométrica, olha só o que eu faria, tá vendo? Eu pegaria esse ponto e vou levar ele para a minha isométrica. Ó, vou pegar um ponto aqui de referência do reservatório. Ó. Eu sei que nesse local aqui, ao invés de descer a tubulação, eu vou subir, tá? Não sei se é exatamente aqui, mas deu para vocês terem ideia. E vou subir a tubulação. Subindo a tubulação, basicamente eu vou atravesso, o tubo está passando rente à laje, né? Eu atravesso essa laje, depois que passar a laje eu subo 1,20 m. Então nós vamos fazer isso aí também, depois que nós tivermos essa aceleração do vídeo, né? Vamos lá. Eu falei que ia colocar mais 2 pontos de hidrante e o registro de recalque. E aí eu vou acelerar o vídeo e a gente volta depois para colocar os pontos de hidrante na parte de cima, tá bom? Vamos lá. Coloquei, nós estamos nesse ponto aqui, aí eu vou continuar com a tubulação reta, e aí eu vou bifurcar aqui para baixo e vou bifurcar para cima, tá? Então eu vim com a tubulação reta, e aí eu vou trazer a minha tubulação primeiramente aqui para baixo, olha só. E no finzinho aqui eu trago a tubulação para cima. Sempre copiando e colando, pessoal. Copio o tubo e colo. Eu queria aqui chamar a atenção, eu trabalho com as isométricas sempre que eu já tenho de modelo. E a gente tem, basicamente, dois ângulos aqui, tá? Eu não sei exatamente quais são esses ângulos, se é um ângulo de... Não vou falar, mas provavelmente se é um ângulo de 30 ou de 60, mas a gente trabalha sempre em dois ângulos. E eu não desenho as linhas, porque senão a isométrica fica horrível. Então eu sempre trabalho nesse ângulo para cima e para baixo, ou reto. E as subidas e descidas de tubo. Basicamente assim eu desenho minha isométrica inteira. É claro que se eu tivesse uma linha aqui que tivesse muito em diagonal, tá? Se eu tivesse que ter trazido ela de forma diagonal algum tubo, eu poderia torcer aqui algum tubo, mas ele ficaria em destaque em relação a esses outros ângulos aqui, tá bom? E como a tubulação sempre acaba seguindo paredes, né, fica fácil aqui da gente fazer o nosso desenho. Ó, então, o nosso tubo aqui, ele desceu nesse ponto, tá? Desculpa, desceu nesse ponto.
eu vou desenhar esse hidrante aqui, e vou desenhar esse hidrante e o registro de recalque, tá? E aí a gente acabou. Acabou para depois eu acelerar o vídeo, né? Então aqui, ó, vamos primeiro nesse de baixo. Ó. Lembra aqui que eu descia o tubo, tá? Então vamos pegar duas cotas já para a gente alimentar nossa isométrica. Ó. Quanto eu tenho daqui até aqui? 10,97, que nós vamos arredondar para cima para 11. Então aqui eu tenho 10,97. Desculpa, nós vamos arredondar para 11. E aqui eu já vim para baixo, perfeito? $302, arredondar para 3. Aí nós viemos para baixo, olha, nosso tubo agora ele vem aqui nessa direção. Ó, ele vem nessa direção, desce e depois volta um pedacinho nessa direção. Eu já vou desenhar todo esse trecho aqui. Ó, a gente está nesse pedacinho aqui, de 3, né, que é esse. A gente vai pegar um pedaço de tubo aqui, ó. Jogar aqui que está representando esse trecho aqui, ó. Tá vendo que ele é um trecho bem comprido, então vamos deixar ele um pouco maior. Aí depois aqui nós vamos descer. Colocar esse trecho aqui, que está representando esse trecho. E aqui a gente tem um trecho pequenininho aqui, ó, no sentido contrário de novo. E aí a gente já tem um hidrante. A gente tem um trecho pequenininho aqui no final. Trazer aqui. Que bacana. E aqui a gente tem um ponto de hidrante. Perfeito? Eu só vou ver se... Opa, não trouxe o hidrante completo. Vamos lá, voltar. De novo. Nosso hidrante completo agora. Coloquei o hidrante aqui. O que eu vou fazer? Só vou ver se esse hidrante está olhando para baixo aqui, ó. Tem gente que não coloca, mas eu gosto de colocar porque fica um trabalho mais bonito, mais apresentável, né? Olha só, é aqui, ó. Lembra, ó, a gente saiu daqui desse trecho de 3, ó. Vou até pegar para a gente ver aqui, ó. Depois a gente vai colocar as cotas todas, né? Esse trecho que tinha 302, ó. Daqui aqui, 304, né? Esse trecho aqui. Aí daqui a gente veio em linha reta, desceu, veio um pedacinho, e esse hidrante ele está olhando, na verdade, para cima, né? Está olhando para a rua aqui, ó. Tá vendo? Então eu venho aqui na minha isométrica, ó. Está olhando ao contrário desse hidrante aqui, ó. Eu podia ir na isométrica aqui procurar um que está olhando ao contrário, mas eu vou girar esse aqui, ó. Girei, ele está olhando agora para cima, está olhando ao contrário. Aqui eu gosto de torcer, deixar essa linha aqui, ó, na mesma direção daqui. O quanto que a gente tem que descer nesse caso? O mesmo 1,90, porque está tudo hidrante do térreo. Tá bom? Então colocamos já esse ponto de baixo. Só vou ver essas cotas aqui agora. Já para a gente ir levando, quando a gente terminar a isométrica já está tudo pronto. Ó, aqui eu já tinha visto, aqui está 302, provavelmente eu cliquei no lugar errado. Vocês viram que lá deu 304, né? De qualquer forma, eu arredondei para 3. Aqui está 19,78, eu vou colocar 19,80, esse trecho grande, que é esse trecho aqui, ó. 19,80, 19,80. Agora a gente desce aqui, ó, um pedacinho. 3,21. A gente vem aqui, ó. 3,21, vamos arredondar para 3,20. E tem esse trecho pequenininho aqui, ó, pititico, né? Como diz lá quem mora no interior, lá onde eu morava. Ó, 0,60 esse trechinho pequeno aqui, ó. 0,60. Temos mais um hidrante desenhado. Agora, a gente vai partir para desenhar aqui, ó. Esse hidrante aqui, vamos ver, ó. Desculpa, eu falei que ia desenhar, mas esse ponto eu vou ter que passar por esse para depois chegar aqui, ó. Então a gente desenhou esse outro aqui, mais um ponto verde para nossa isométrica. Eu acho que a gente deve ter perto de uns 20 pontos, ó. A gente desenhou por enquanto 2. Normalmente eu vou bem mais rápido porque não vou explicando, né?
Então, ó, a gente partiu, olha só onde a gente está. A gente desceu aqui e desenhou aqui, perfeito? Desceu aqui e desenhou aqui. Aí, aqui, ó, a gente veio um trechinho para frente e depois virou para cima. Que é esse trechinho para frente e depois virou para cima. Já vamos colocar a cota aqui, ó. Quanto eu tenho? 2,45, que eu vou arredondar para 2,5. 2,5. 2,50. Aqui, ó, ficou um pouquinho desproporcional. Vou trazer esse tubo mais para cá, que aqui era um trechinho bem pequeno. Talvez eu diminua até um pouco mais depois. Quanto eu tenho nesse trecho aqui, ó? 5,22, que é esse trecho aqui, ó. 5,20. Aqui ficou um pouco desproporcional. Ainda estou apanhando um pouco, eu mudei meu AutoCAD há pouco tempo. Ainda onde estão as teclas de comando aqui. Mas está saindo, né? Ó, os 2,5, 5,20. A gente está nesse ponto aqui, ó. Se eu fosse pintar a tubulação que a gente já desenhou, a gente já desenhou tudo isso aqui, ó. Agora aqui, tá vendo que a gente tem um tubo que está no sentido contrário desse, né? Vem um pequeno pedaço aqui e já sai um hidrante e depois vai vir aqui para onde a gente está querendo desenhar. Ah, na verdade, esse tubo está aqui. O registro de recalque está bem aqui, ó, no fim. Então vamos botar um tubo aqui no sentido contrário. Sinceramente, eu nunca vi ninguém partir fazendo essa isométrica. Em nenhum projeto eu vi alguém realmente fazendo, ensinando o que eu estou ensinando aqui, pessoal. Pegando e fazendo o desenho com calma e explicando aqui cada trecho desses aqui. Normalmente ninguém ensina a fazer isso, tá? Por isso deixa um like para mim aí. Deixa um like, compartilha esse vídeo, deixa um comentário. Me ajude aí, ajude o canal a crescer. Rapidinho nós vamos chegar a 1000 inscritos aí, se Deus quiser. Ó, 1,30, tá? Deus sempre quer, tá, pessoal? Só basta o trabalho. Então Deus quer. Ó, 1,30 e a gente vai descer mais um ponto de hidrante, que é esse aqui, ó. Vamos olhar qual é esse hidrante aqui, ó. É esse hidrante aqui, ó. Que ele tá olhando para cima também. Então vai ficar fácil da gente colocar ele. É um hidrante que está nessa posição. Tá vendo? Depois volte o vídeo, veja com calma aí. Você vai compreendendo. Aqui eu vou deixar um pouquinho maior para não ficar sobreposto, tá vendo? Mas já colocamos mais um ponto de hidrante, que é este hidrante aqui, ó. Pintar de verde. A gente desenhou esse trechinho pequeno. Agora a gente vai num trecho maior. Vou deslocar mais uma vez aqui a minha isométrica. A gente vai desenhar agora esse ponto aqui e o registro de recalque, tá? Esse registro de recalque ele fica na parede. A norma determina que ele agora fique na parede. Antigamente ele era um registro de recalque de calçada. Era aquele enterrado. Ele só pode ser enterrado agora quando a gente tecnicamente for impossível, inviável fazer essa instalação. Quando você tem, por exemplo, uma fachada de vidro, não tem como colocar. Aí a norma permite que a gente faça a instalação dele na calçada, no passeio público, tá? Ó, então a gente vai pegar, agora aqui a gente tem, eu vou aumentar um pouco esse trecho, ó. Essa linha que eu acabei de aumentar é essa aqui, ó, tá vendo? Toda essa linha. Dessa linha, chega um determinado ponto, ela vai bifurcar aqui para cima, tá? Que é o que nós vamos fazer agora, e ela continua depois reto para cá. Então ela bifurca em um determinado ponto. Eu vou copiar mais uma linha. Os comandos que eu tenho dado aqui, ó, é sempre copiar e colar. Tá? Ó, coloquei aqui, tá vendo? O trecho vem um pouco para frente, desce um hidrante nesse ponto e depois a tubulação continua, encosta na parede, desce e joga o registro de recalque para frente. Ó. Vocês vão entender bem agora o que eu vou fazer. Ó. Então a tubulação está vindo para frente, vou botar um pouquinho maior aqui para ficar proporcional. Vai descer um ponto de hidrante. Eu não sei se o hidrante está olhando para frente, provavelmente não, tá? Provavelmente vai estar olhando para o lado, mas depois a gente olha lá na planta baixa para ver. Aí qualquer coisa a gente muda a posição desse hidrante. Desce um hidrante num ponto, tá vendo aqui, ó, nesse ponto.
Continua a tubulação mais um pedaço. Ó, continua a tubulação mais um pedaço. Vou deixar aqui. Aí desce de novo a tubulação. E aqui a gente teria o registro de recalque, que eu já expliquei na aula anterior, que o registro de recalque é basicamente como se fosse uma entrada, é um ponto de hidrante, só que ele não tem mangueira nele, né? E o bombeiro pode utilizar esse registro de recalque tanto para recalcar a água para o nosso sistema, ou até utilizar a água se ele tiver um incêndio perto. Pessoal, se vocês não viram as aulas anteriores, volte, que é muito legal aí. Praticamente eu estou ensinando um projeto do zero, tá? A gente partiu do zero. Inclusive, nesse projeto a gente vai ter alguns problemas nele aqui, na parte de saída de emergência, e que nós vamos comentar depois aí, e que linha que eu vou estar utilizando para tentar resolver esse problema, tá? O que acontece? Nós estamos praticamente ensinando uma profissão para vocês aí. Ó, uma renda extra, uma nova profissão aí, e que faltam profissionais. Então, por que eu deixei um pouquinho mais comprido esse tubo? Vocês lembram que eu falei que o hidrante ele tem que ser instalado entre 1 metro e 1,5 metro de altura? Isso está lá na instrução técnica 22. E o registro de recalque ele tem que ser instalado a no máximo 1 metro. Como a gente está colocando aqui o nosso hidrante a 1,20 m, vocês lembram, né? Então, se eu deixar aqui no mesmo tamanho, o registro de recalque vai ficar 1,20 m. Eu tenho que descer o registro de recalque 20 centímetros a mais para ele ficar 1 metro. Se eu não me engano, o registro de recalque ele pode ser de 60 a 1 metro. Então, eu tenho que descer ele um pouquinho mais, tenho que descer a 2,10. A gente já colocou a cota aqui de descida do registro de recalque. Agora, vamos copiar essas cotas aqui. Ó. Vamos ver quanto tem essas cotas. Ó. Depois do hidrante, eu tive que andar 80 centímetros aqui para colocar, para descer com o registro de recalque na parede. A gente vai olhar lá, tá? Para a gente não ficar muito perdido. Aqui tá com 5,20, mas na verdade está errado essa cota, ela é maior. É essa cota aqui, ó, daqui até o ponto de hidrante que está aqui, ó. 11,93, nós vamos colocar 11,90. Então a gente acabou de fazer aqui o registro de recalque, como eu havia falado para vocês, e mais o hidrante. Ó. O hidrante e esse registro de recalque, e já foi mais esse trecho de tubulação aqui feito. Ó, apertei o botão errado aqui. Então isso aqui, ó. Então vamos dar uma olhada. Ó. Vamos olhar lá em planta baixa para ver que lado que está olhando aqui o nosso hidrante. Ó. É o hidrante que está perto do registro de recalque. Ó. O registro de recalque está olhando para frente. E esse hidrante, ó, ele está olhando para dentro do hospital. Está olhando para o lado de dentro. Então ele é o inverso disso aqui. Ó, tá? Inclusive o registro de recalque, pessoal, na verdade essa setinha indica a direção que a água pode ir. Ó. Ele tem que ficar aqui. E o hidrante aqui, ele estava olhando para a rua, né, assim. Na verdade ele é o contrário, ele é assim, ó, olhando para dentro. Acho que vocês já conseguiram enxergar isso aí, né? Ó, tá vendo? Colocamos mais um hidrante. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma acelerada agora no vídeo. Nós vamos passar bastante rápido, eu vou terminar de fazer a isométrica, porque toda ela segue esse mesmo padrão, tá? Então eu vou terminar de fazer tudo e vou voltar no ponto que nós vamos colocar os hidrantes de cima. Então não deixe, não pule essa aula. Espere eu acelerar, depois a gente vai colocar o hidrante do segundo pavimento e do terceiro pavimento, tá bom? Então, aguenta um minutinho aí, vamos dar uma acelerada. O nosso editor de vídeo aí vai nos ajudar então. Até já, pessoal. Obrigado.
Bom, pessoal, voltando aqui então. Obrigado aí o Helder que acelerou para a gente, voltou nesse ponto. Como eu havia falado, nós vamos agora fazer a finalização, tá? Nós temos aqui, nessa isométrica, o que eu fiz? Como eu havia dito, eu marquei aqui nesse ponto, neste pavimento, eu marquei aqui então os 3 pontos de hidrante. E o que eu fiz? Eu peguei como ponto de referência a escada, porque ficou mais fácil. Aí eu peguei essa escada como ponto de referência e que ela finaliza aqui. E aí eu trouxe a localização dos pontos do pavimento superior e joguei ela aqui, ó. Então, na verdade, nós temos um ponto de hidrante aqui na parte de cima. Temos um ponto de hidrante aqui, ó, na parte de cima. E temos um ponto de hidrante aqui, ó. Para esses dois, eu peguei da tubulação que já está passando se você estiver no térreo e olhar para o forro, você vai estar olhando a tubulação aqui. Então, eu trouxe um pedacinho mais de tubulação e aqui a gente vai subir. Aqui eu fiz a mesma coisa, ó, eu tive que traçar aqui mais um pedaço de tubo e aqui a gente subiu. E aqui a tubulação basicamente seria somente subir, eu já estaria cobrindo o hidrante aqui do pavimento superior, tá? Se a gente olhar aqui, ó, esse ponto, ele está na aprumada desse ponto. E esses 2 pontos aqui estão na mesma aprumada. Na verdade, todos estão na mesma aprumada, tá? Então, o que vai acontecer na nossa isométrica? Tá vendo? Eu já marquei aqui no próprio desenho da isométrica, eu trouxe para cá e loquei o nosso tubo aqui no local exato. E aqui, ó, então nós temos a tubulação subindo, tá? O que vai acontecer? Eu vou até, para não atrapalhar aqui, ó, ao invés de deixar muito curtinho, vou colocar maior aqui. Vai ficar meio desproporcional, mas a isométrica ela não precisa estar em escala. Aqui é só subir um pouquinho mais para ficar parecido com os outros. E aqui a gente está subindo também. Então nós temos em cada um desses pontos 2 hidrantes, tá? Vamos ver para que lado que estão olhando os hidrantes, ó. Esse primeiro aqui, ó, ele está olhando para o lado da caixa d'água. Eu deixei em azul para deixar em destaque, tá? Depois a gente vai pôr tudo em vermelho. Ele está olhando para o lado da caixa d'água, é um hidrante nesse sentido aqui, ó. Na verdade não vai ser um, serão 2, né? Tenho um aqui, vou deixar um pouquinho mais para frente aqui, ainda apesar de ter só 1,70 m, mas para não ficar um hidrante em cima da linha. Vamos deixar um ponto de hidrante aqui. E um ponto de hidrante aqui mais no alto. Perfeito? Subir um pouquinho mais esse aqui, ó. Uma isométrica grande, né? Leva um tempinho. Ó, a gente tem agora essa outra aprumada aqui, essa outra subida, que seria esse ponto aqui, ó. Esse aqui já está olhando para a rua, tá vendo? Ó, ele está nessa parede olhando para a rua, esse hidrante. Esse aqui está nessa parede olhando para a caixa d'água, que está por aqui, ó, a caixa d'água na parte de baixo. Então esse próximo hidrante está olhando para a rua. Isso aqui é para deixar o projeto perfeito, né, pessoal? Esse aqui está olhando para a rua, que seria isso aqui, ó. Seria um hidrante parecido com isso aqui, ó. Que copiou a cota, né? Então aqui nós também temos 2 hidrantes, né? Um em cada pavimento. Seria isso aqui, eles estão na mesma aprumada. Colocamos os 2 hidrantes superiores. Agora vamos colocar os outros 2 hidrantes aqui. Talvez a gente tenha aqui. Aqui eu já vou dar uma mexida aqui, ó. Vou jogar os hidrantes aqui. Vamos ver para que lado que está olhando esse outro hidrante, que é esse hidrante aqui, ó. Esse aqui também está olhando para a rua, tá vendo? Esses 2 hidrantes que estão nessa aprumada aqui, ó. Vamos lá. 2 hidrantes olhando para a rua, vai seguir esse padrão aqui, ó. Maravilha.
Tirar essa cota, botar ela mais aqui. Perfeito. Então nós fizemos aqui esses daqui. Agora vamos descobrir onde é que está esse pavimento aqui, que eu não procurei com calma essa escada aqui. Ó. É um pavimento superior administrativo. Vamos procurar uma escada e vamos descobrir aqui onde que está esse pavimento aqui. Essa escada aqui é a que eu usei para aqueles outros dois pavimentos, tá? Então não é o mesmo pavimento. Podia ter procurado antes aqui para vocês não ficarem procurando comigo. Será que é aqui, ó? Escada de concreto. Vamos ver qual que é o sentido mesmo dessa escada. Pode ser, né? Vamos ver se encaixa lá em cima. Vou pegar aqui uma escadinha. Aparentemente, exatamente essa escada mesmo. Tá? Vamos ver se a edificação realmente, ó, tá encaixando direitinho aqui. Não sei se vocês conseguem reparar, ó. Tá vendo? Então, a gente pode usar como referência essa escada. Esse pavimento administrativo, ele tá aqui em cima. Exatamente aqui, ó. Tá? O que a gente faz, ó? Só para a gente saber o que foi feito no outro lá, ver com um pouco mais de calma. Eu vou colocar uma linha em cima do hidrante aqui, foi isso que eu fiz no outro, tá? Vou colocar essa linha aqui numa cor diferente, vou colocar ela numa cor magenta. Aí eu vou copiar essa linha. Quando a gente copia, você copia. Você pega um ponto de referência. Eu vou pegar aqui o fim da escada. Como a gente achou a escada agora, eu vou pegar esse ponto que é o fim da escada, ó. Ou seja, o nosso hidrante está aqui em cima. Eu já tenho uma tubulação passando bem do lado. Então vou pegar aqui onde o hidrante está em cima. Eu estendi aqui, eu vou colocar aqui na cor magenta. Esse aqui é um pedacinho do tubo, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou levar esse tubo lá para a nossa isométrica. Então eu vou copiar esse pedacinho do tubo. Vou copiar essa linha para saber, para a gente identificar bem. Tá? Vou pegar um ponto de referência aqui, que no caso, ó, eu vou pegar o reservatório aqui, o cantinho do símbolo do reservatório. Vou aqui para na verdade não é isométrica, né, para nossa tubulação que eu havia copiado, ó. Vou colar aqui. Ó. Essa tubulação está aqui, ó, nesse ponto. Tá vendo? O que eu vou ter que fazer agora? Nós vamos botar mais um ponto de hidrante aqui. Perfeito? Vou achar esse trecho aqui de 1,60, né? Tá com 1,56. Eu devo ter arredondado para 1,60. Já está lá um pouco antes dos dois últimos hidrantes. Trecho de 1. Ó, o trecho de 1,60. Ela está um pouco antes desse trecho de 1,60 aqui, ó. É uma tubulação que está vindo aqui, ó. Acho que vocês devem ter conseguido enxergar. É um trechinho de tubulação que estaria aqui, ó. Vou deixar até na cor magenta para ficar igual. Ó. Agora aqui, na verdade, eu tinha 9,60 total aqui, ó. Vamos ver, vamos mudar essas cotas aqui, ó. Ó, eu tinha os 9,60, eu vou ficar aqui com o primeiro trecho de 1,90 e o segundo trecho com 7,70. Então vamos colocar aqui, ó, 7,70. 7,70 e o trecho um pouquinho abaixo aqui, ó, vai ficar um pouco tumultuado aqui, eu vou movimentar aqui, ó. Olha só, isso aqui é só para não ficar tudo muito tumultuado aqui, as nossas cotas, ficar uma muito em cima da outra. Ficou bem melhor, né? Agora a gente vem aqui, ó, eu já não lembro quanto era mais esse trecho mesmo. 1,90, não, é 1,90. Esse trecho aqui, então, ele é um trecho de 1,90. 1,90.
E agora aqui, ó, a gente pega aqui, quanto que nós temos que essa tubulação caminhou aqui, na verdade, 42 centímetros, vamos arredondar para 40. Copiar aqui, 0,40. E a gente vai subir aqui a tubulação de novo. Copiar um tubo, vai ficar muito em cima. Eu vou dar uma espalhada aqui, tá, pessoal? O que eu vou fazer? Ó? Vou pegar tudo isso. Não. Vou pegar aqui, ó. Vou trazer um pouquinho mais para baixo. Acabou ficando tudo muito apertado aqui, né? Esse aqui eu vou trazer um pouquinho mais para frente aqui. Apesar de ter 40, nós vamos ter que pôr um hidrante aqui em cima. Pintar aqui na cor magenta para a gente saber. Só para a gente diferenciar, né? E aí eu vou pegar, vou ver aqui para onde que esse hidrante aqui está olhando. Ele está olhando para o fundo, né? Para o sentido contrário da rua lá da frente. Ó. Então ele está olhando para o fundo. Se eu tenho algum hidrante aqui olhando para o fundo, ó. Não tem nenhum olhando para o fundo. É esse aqui, ó. Esse aqui está olhando lá para o fundo. Eu vou colocar esse hidrante aqui. Ele ficou meio em cima aqui, ó. O que está faltando a gente fazer, pessoal, é colocar as cotas desses hidrantes aqui que estão nesse nível superior. Esses primeiros aqui estão bastante fácil. Ó. Por quê? Essa linha está passando na parte de baixo do forro, né? Vamos dizer que tem que atravessar uma laje aqui para subir. Então, olha só. A gente, para atravessar a laje, nós vamos colocar 20 centímetros. E o hidrante tem que ficar entre 1 metro e 1,5 metro. Nós vamos deixar ele com 1,20 m. Então são 20 centímetros atravessando a laje, mais 1,20 m. Ele tem que ter 1,40 m. Esse primeiro aqui está fácil, 1,40 m. Mesma coisa aqui, ó. 1,40 m. 1,40 m. Esse aqui, como tem uma laje só para atravessar, a gente já resolveu a vida dele. Agora aqui a gente tem que atravessar uma outra laje, né? A gente tem que sair da altura do hidrante que está instalado a 1,20 m, subir e trazer ele até a segunda laje. O que nós vamos fazer? Vamos pegar esse outro corte aqui, ó. Esse aqui tá fácil da gente enxergar. Eu vou levar ele perto da isométrica aqui pra gente ver. Vou traçar uma linha aqui, eu sempre faço dessa forma, tá? Ó, aqui é a linha da altura do piso, tá? 1,20 m acima desse piso vai estar... Será que eu coloquei correto aqui? Isso é desproporcional, vamos ver. Dois e 10. Aqui tem uma... É baixo aqui, 3 metros a altura do... Pensei que para o hospital tivesse um pouco mais alto. Então o primeiro hidrante meu está a 1,20 m aqui, ó. Eu tenho que pôr um outro hidrante a 1,20 m nesse pavimento. Como esse aqui está a 1,20 m, eu já vou copiar essa linha. Pegar um ponto de referência aqui e vou trazer ela aqui, ó. Então, eu tenho que sair, eu tô com o hidrante nesse ponto, eu tenho que levar o hidrante na mesma aprumada até aqui, ó. Quanto eu tenho que subir aqui, ó? Vamos pegar esse ponto, tem que vir até aqui, ó. Tem que subir mais 3,5 metros a partir do hidrante que está no primeiro pavimento. Vamos ver de novo? Já esqueci. Legal. Eu tenho que partir desse ponto aqui e chegar até esse ponto. 3,5. Então aqui, ó, o que eu faço? Copio a cota aqui, ó. Esse ponto aqui, ele está 3,5 metros ainda acima.
3,50. E aqui a gente tem mais este aqui que está 3,5 e esse aqui que está 3,5 acima do hidrante de baixo. Colocamos todas as cotas, ó. Tá vendo? Bom, basicamente a gente chegou ao fim aí. A gente desenhou toda a isométrica, colocou a isométrica no pavimento de baixo, colocou os hidrantes no pavimento de baixo, no pavimento de cima, desenhou eles na planta e transferiu eles para a isométrica. Agora, o que nós temos que fazer que é muito importante? Nós temos que numerar os hidrantes. O que a norma fala para nós? Fala que os hidrantes devem ser numerados e devem começar do hidrante mais desfavorável, que é o H1, para o hidrante menos desfavorável, que é o HX, né? X mais 1 mais X, que seriam quantos hidrantes tiver na nossa isométrica. Ou seja, o hidrante mais desfavorável é o H1, o segundo mais desfavorável é o H2, o terceiro o H3, o quarto o H4 e assim sucessivamente. Como a gente sabe qual o hidrante que é o mais desfavorável, a gente tem que fazer cálculo hidráulico, né? Como a gente tem aqui hidrantes em níveis diferentes, os hidrantes mais desfavoráveis são os hidrantes que estão mais no alto. São aqueles dois do segundo pavimento. Aqueles três do segundo pavimento. Então a gente vai ver a posição geográfica deles em relação à bomba de incêndio. A gente vai ver isso na próxima aula. A gente vai ver isso e vai falar sobre cálculo hidráulico na próxima aula, que é muito importante, tá bom? Então a gente vai se ver na próxima aula, onde a gente vai arrematar essa isométrica e vai começar o raciocínio do cálculo hidráulico e dependendo aí do tempo que demorar a aula, a gente já entra e faz todo o cálculo hidráulico dessa isométrica gigante aí. Muito obrigado, não perca a próxima aula, tá? Muito importante, até lá.